Shalom, eu me chamo César Alexander, eu sou aluno do Moré André Klein Rosa e estou aqui para agradecer ao Moré Klein por todos os ensinamentos que ele me deu sobre Torá, sobre Kabbalah, né? Todos esses ensinamentos maravilhosos, né, que têm contribuído muito para a minha vida, né, tanto na minha vida espiritual quanto na minha vida material. E eu gostaria muito também de agradecer ao Moré André a respeito do meu mapa cabalístico. Esse mapa cabalístico que o André fez para mim, ele é muito assertivo, né? Ele fala muito a respeito da minha reencarnação passada, fala também de vários arquétipos, né, da minha vida, fala também do que eu estou passando no momento, né, das minhas vitórias, das minhas derrotas. Ele me dá um direcionamento para a minha vida material, espiritual. Ou seja, é um mapa excelente. Se você tem algum interesse em fazer um mapa cabalístico com o Moré André, eu recomendo esse mapa cabalístico. É um mapa excelente, é muito cheio de detalhes, né? Fala tudo com os mínimos detalhes da sua vida, de reencarnações passadas, de coisas de agora, de coisas que vão acontecer. Então, você tem um direcionamento para toda a sua vida, é algo que você pode carregar com você, você pode estudar esse mapa cabalístico, você pode ler, você pode ter um direcionamento. Então, é um excelente mapa. Eu recomendo 100% você fazer esse mapa. E se você também tem algum interesse em se juntar ao grupo, estudar Kabbalah, fazer as meditações, fazer as orações junto com o grupo do Moré André, é só você acessar pelo WhatsApp, através do Google Meet. Você tem interesse em estudar Torá profundamente, aprender sobre Kabbalah profundamente, se inscreva no canal do professor Moré André Klein também, que é um canal excelente, tem ensinamentos muito profundos que vão agregar muito na vida de vocês. Bom, gente, aqui eu agradeço por tudo. Shalom, Lihetraot. Botei para gravar. Avraham não confiava em si mesmo, mas via Sheriná habitando constantemente na residência de Sara, da qual ele nunca se mudou. E porque a Sheriná estava lá, Avraham confiou nela e disse: ela é minha irmã. Como está escrito, diz a sabedoria, tu és a minha irmã. Isso é Mishilei 7:4. Isso significa que a Sheriná é chamada de sabedoria. Por isso ele disse que ela é minha irmã. Então aqui o texto está trazendo para a gente o que? Quando eu ouço sobre sabedoria ou irmã, nesse caso, eu estou falando da Santa Sheriná. Não estou falando de nada além disso a nível de Torá. Se eu caminho para outro lado, eu já não estou entendendo essa Torá. Muito bem. E continua aqui, né? Elohim veio a Avimelech. Será que o santo bendito seja ele visita ímpios, como está escrito? E Elohim veio a Balaão, Bar Midbar, e Elohim veio também a Lavã, Bereshit 31:24. Perceba então, vamos olhar aqui na nossa... aqui no Bereshit 22, não é? Onde ele diz aqui, ó, Deus veio a Balaão, né? Antes um pouquinho, o que ele fala aqui, ó? Ele fala algo diferente, ó. Ele diz: passa a noite aqui que eu responderei como o Senhor me instruiu. Assim os dignatários moabitas ficaram com Balaão, não é? Vamos botar em inglês aqui só para a gente ver os nomes, ó. Vaiomer, não é? Elohim, Lanu, por Halaila, Verhachavoti, Aterrem, Davá, Kiase. Aí ele fala aqui, ó, Yadavá, que ele ia falar comigo, ó, Adonai. Primeiro ele, né, cita o nome Elohim, depois ele acha que Adonai falaria com ele. Elai Vaishevô, Asherei, Moave, em Bilam. Muito bem. Então, como que pode
um feiticeiro como Bilã receber a visita do Eterno, não é? E aí continua aqui no que ele falou com Lavan, não é? Bilã, e também ele falou aqui, ó, com Lavan. Ele fala com Balaão e vai falar com Lavan. Vamos aqui, Bereshit 31, 24. Então, 31 no 24 diz aqui. Lavão, deixa eu ver aqui, olha como é que isso está correndo. Labão alcançou Jacó, acho que é um pouquinho mais acima. Mas Deus apareceu durante a noite em sonho para Labão, um arameu, e disse-lhe: cuidado para não tentares falar com Jacó, bom ou mal. Veja, o próprio Deus, não é? Aparece aqui para um feiticeiro. Então, vai quer et Aharve, amor, Vairedaf, Aharive, Dere, Cheviat, Yamin, Vaidek, Totubear, né? Gilear. Muito bem. E aí o Zohar vai perguntar aqui, exatamente, aqui está falando do 31, 24, né? Mas está... O texto aqui, ele fala com Elohim, tá vendo? Vai Ebo, Elohim, Lavan, Lavan, Emori, Berhalim, Halaila. Vai o Melo, Rachá, Lehá, Pen, Tahá, Yaakov, e aqui Mitove, Al-Ha. Na palavra aqui destacada é Elohim. E ele pergunta, não é? Ele responde, como é que eles veio a eles, né? Ele visita os ímpios, né? E ele responde, este era apenas um governador, um mensageiro que estava encarregado deles com toda a nação, tem um governador celestial. Quando os anjos completam sua missão que recebem de Hashem, são chamados pelo santo nome Elohim, porque representava o aspecto do juízo. E o nome Elohim é uma indicação de juízo. Por isso é que está escrito, mas Elohim veio a Avimelech em sonho, de noite, e disse-lhe, eis que sobre vós, eis que sois apenas um morto, para a mulher que tomasse, Bereshit 23, referindo-se apenas ao anjo que governava sua nação, e não o santo bendito seja ele propriamente dito. O Rabi Shimon abriu o discurso com o versículo, a linguagem da verdade será estabelecida para sempre. Isso é Mishilei 12:19. Isso se refere a Avraham, cujas palavras sempre foram verdadeiras. A frase, mais uma língua mentirosa, apenas por um momento. Isso se refere a Avimelech, né? Então, esse primeiro aspecto aqui que a gente está vendo, né, está falando dessas duas forças, Avimelech, e está falando também do próprio Avraham, que são duas forças diferentes. Aqui ele continua falando, né? Vem, eis que quando desceram a primeira vez ao Egito, ele disse, ela é minha irmã, para se apegar à fé. Por isso ele chamou de minha irmã, para que não se enganassem e seguissem aqueles que graus fora da santidade. Então aqui também, como Avimelech, ele disse, minha irmã, para não se desviar da própria fé. Veja, existem graus espirituais, não é? Que foram criados por Eterno, em que as pessoas se enganam com esses graus espirituais. Porque aí, se a pessoa fosse atrás, ela se sairia da fé, ela não continuaria na fé na Torá. Isso porque Avimelech e todos os habitantes da terra seguiam idolatria. Enquanto Avraham se apegava à fé, então ele entrou lá e ele disse, não é, essa palavra é Shushaná, ela é minha irmã. Assim como a irmã nunca pode ser separada de um irmão, também aqui Avraham estava ligado a Sheriná, de tal maneira que ele nunca poderia ser separado. Embora a esposa pode
separar do marido, uma irmã nunca pode ser separada do irmão, porque dois irmãos nunca podem ser separados, nunca podem deixar de ser irmãos. Veja, a linguagem aqui mais uma vez é espiritual e não uma linguagem física. Assim Avraham disse: ela é minha irmã, que é Sheriná. Todos estavam entusiasmados em correr atrás e adorar as luzes das estrelas e constelações. Mas Avraham apegou sua fé e disse sobre a Sheriná: ela é minha irmã, e nunca seremos separados um dos outros. Você pode derivar isso das palavras: e por sua irmã, uma virgem, Vaikra 21:3, e foi dito sobre o sacerdote. Mas significa o lugar onde Avraham, que é a coluna da direita, que é Hesed, reside. A Sheriná é a chamada de sua irmã, porque do ponto de vista do lado direito, a Sheriná é chamada de irmã e filha. Perceba então, Moré, toda vez que eu ver essa situação irmã e filha, eu estou falando da Sheriná, sabedoria, etc., né? Então tudo isso está significando um grau muito diferente daquilo que quando nós lemos a Torá de uma forma literal. Essas questões, elas são muito mais implícitas. Como o caso é de Avimelech, vamos avançar aqui então. Então, continua aqui. E ele fez o mesmo quando entrou na terra dos filisteus. Ele, não é, o hebreu Otô, você servirá a luz e a gravar o superior. Existe essa pequena palavra na Torá que tem todo um significado. Ou seja, Yesod de Zerampim, que reside acima desse grau inferior. Esse grau é o Nukva, é aquele que recebe. E eles nunca estão separados um do outro. Essas duas palavras, Zet, que é o, e Otô, ele, se apegam uma a outra e nunca se separam. Então elas perguntam o significado de Otô. E ele responde: é a região da Santa Aliança, o sinal eterno, não é o Ot, que se refere a Yesod, porque nenhuma adoração é feita em Et, o que não diz respeito a serviço, mas ao medo. Mas o serviço está acima de Yesod, que é Zerampim, e se chama Otô. E isso é que está escrito: ele, Otô, servirá. Então veja, deixa eu ver aqui, vamos subir um pouquinho aqui, só para a gente ver aqui, Devarim 10:20, é o que está sendo citado aqui. Vamos dar uma olhada. Tá vendo? Aqui nós temos o fragmento Et, Adonai, Eleha, Teira, Otô. Então nós temos aqui, não é, essa frase. O que significa aqui? Quando a gente vê esse sinal, parece só uma leitura, não é? Parece que a gente está fazendo uma leitura de um texto, e aí é que se confunde muito essa questão dessa leitura. Então, a gente vai dar uma olhada aqui. Vamos lá, quando nós analisamos a coisa ali escrita, parece algo bem simples, né? É aquilo, é só uma linguagem, etc. Mas não é assim que o é. Veja só. Deixa eu copiar aqui o texto, que eu acabei copiando a árvore. Então, o que realmente está sendo falado ali? Não é? Está sendo falado sobre uma questão lá dentro do próprio livro, não é, de Devarim 10:20. Está trazendo a gente essa consciência aqui dessa letra Et. Quando eu estou falando Et, eu devo entender que eu estou falando do Aleph ao Tav. Eu estou falando, começando Aleph, Beit, Gimel, a primeira e a última letra da Torá. Então aqui, lá está sendo salientado como Ot, né? E aí eu tenho aqui, ó, Otô, tá vendo? Otô. Existem aqui muitas configurações dentro dessas duas palavras. Qual é o significado que existe de mudança entre essas duas letras? É que uma tem o Vav no final, e a gente já viu na outra, em outra aula, que esse aqui é o nome do Eterno. O Vav é o nome do Eterno, por isso que ele é colocado em certos aspectos ou não. Então o que acontece?
aqui existe uma grande divisão dentro da árvore sefirótica. A árvore sefirótica em si, ela não pode descrever o eterno na sua totalidade, mas tudo que ela descreve do eterno é muito grande, não é? É graus que é impossível para o homem chegar, justamente por conta da maestria que tem aqui, não é? Dentro desses aspectos, dessa formatação da árvore. E o que os nossos sábios fizeram? Olha, vamos então metaforizar isso aqui tudo e vamos botar alguns graus vão ser chamados de Sara, outros graus vão ser chamados de Rívica, outro grau vai ser chamado de Rava, e assim sucessivamente. E a parte masculina vão ser chamados de homens, né? Adão, Avraham. Veja, então a gente tem níveis dentro da árvore sefirótica, e esses níveis eles servem para nos mostrar, dentro da leitura da Torá, quando lida de uma forma correta, veja, não trazendo as histórias para o nosso mundo real, mas entendendo essas histórias aqui nesse nível. Então lá está falando do Aleph Tav, não é? Do Aleph Tav, e aí tem um problemão aqui, né? Tem um problemão que a gente tem na Torá 3 tipos de hebraico, né? E aí como que a gente vai entender isso, né? A gente tem 22 letras aqui no nosso mundo. Essas 22 letras estão aqui. A gente tem 22 letras aqui no mundo, não é? Esse mundo intermediário aqui que a gente chama de Zerampim. E tem 22 letras lá no mundo superior. Então isso significa que quanto mais eu subo no entendimento da Torá, mais eu me afasto da Torá que está aqui embaixo, não é? Mas aí eu devo perceber que essas 22 letras que estão aqui são representadas por letras pequenininhas. Veja, a última letra é a letra Tav. Então essas 22 letras que estão aqui são consideradas letras pequenas, e elas então não são as mesmas que estão aqui, que são as letras intermediárias, que são a maior na Torá. E aí eu tenho as letras gigantes, que são as letras que estão aqui em Biná. Mas aqui em Biná elas estão a partir abaixo do Gar. O Gar é essas 3 sefirotes. Aqui dentro dessa sefirote, diga-se de passagem, não é só um planeta, né? É um mundo espiritual. E não é o planeta em si, o planeta é uma representação. E aí eu tenho então, lá daquele nível de Biná, que é que começam as letras hebraicas. Antes, a coisa é tão elevada que as letras hebraicas já não existem. Isso significa então que as letras hebraicas em si, elas são potes de pensamentos divinos a partir de Biná. E significa também que tem vários níveis para se entender essas letras hebraicas e descodificá-las e meditar, e pode-se falar também sobre elas. Enfim, esse é o parâmetro descrito aqui. Agora, é bom a gente falar disso novamente, porque tem novos alunos. As letras elas não começam de Aleph para cima, elas começam do Aleph lá de cima. Em qualquer aspecto que a gente colocar a árvore sefirótica, ela começa do Aleph e vai descendo para o nosso mundo. Ou seja, esse nível aqui, apesar de ser um nível muito alto, é uma criação do Eterno. O Aleph, o Beit, não é? Eles vão se desembarcando dos mundos para o nosso mundo, e assim vão formando todo o alfabeto hebraico. Veja, Dalet, o Re, o Vav, não é? O Zain, o Het, o Tet aqui, ó, o Yud. Depois do Yud a gente tem o Kaf. Depois nós temos o Lamed. Depois temos o Mem. Temos o Nun, não é? E aí vai descendo. Temos o Samer. Temos agora o Ain, não é? E aí tem o Pei. Depois do Pei tem o Tzadik. Tem o Kuf, o Shin, o Reish e o Tav. Finalmente chegamos
na última letra. Vocês vão perceber então que... Deixa eu só diminuir o tamanho para ver se a gente consegue botar as letras aqui dentro da nossa árvore aqui, ó. Tudo vem lá do mundo mais elevado, não é? Vem da letra Aleph e vai descer para o nosso mundo. Então, e aí existe um grande problema aqui para a gente entender aquilo que a gente está falando, não é? De Elohim e o Eterno. Existe uma grande diferença entre Elohim e o Eterno. Então, toda a vida que tem aqui, ela só pode acontecer, não é? Por causa da divindade. Nada que possa vir aqui não pode vir senão pela divindade. Só que existe um outro problema aqui, né? A gente tem uma árvore que é do bem e do mal, e essa árvore ela está aqui no nosso mundo. Ela pode ser acessada por qualquer pessoa, não é isso? Qualquer pessoa ela pode acessar essa árvore. Quer dizer, todos nós recebemos a vida, inclusive... Deixa eu só voltar aqui. Quer dizer, se todo mundo recebe a vida, não é? Então, nesse mundo aqui, nesse nível que nós estamos aqui, ó, que é a árvore sefirótica do nosso mundo, ela vai ter um bloqueio em relação à árvore lá de cima. Não é a mesma, tem as mesmas sefirotes, são os mesmos planetas, mas são configurações diferentes. Isso significa que essa árvore, que é chamada do bem e do mal, nessa metáfora que a Torá cria, ela está dividida do mundo superior. Por que ela está dividida? Por causa da falta do conhecimento do homem da Torá. Então, essa falta de conhecimento do homem da Torá não deixa ele subir acima dessa linha aqui que tem a letra Tav. Justamente, não é, por causa da questão do homem está abaixo da letra Tav, abaixo do alfabeto hebraico. Tá vendo? Então, o que acontece? Essa linha aqui é uma linha anti-recepção. Essa linha anti-recepção mostra pra gente que toda vez que um desejo impuro... Moré, eu tenho um desejo impuro de recepção. O que acontece? Ele não ultrapassa, tá vendo? A letra Tav. Ele não ultrapassa aqui a letra Tav. Ele fica... preso, ele não consegue fazer a travessia do Mar Vermelho, porque atravessar o Mar Vermelho, o Mar de Juncos, não é você ir no mar, abrir e você passar, mas é todo dia nas suas rezas, todo dia na sua construção com o Eterno, se você vai passar ou não. Se você tiver em recepção, o que vai acontecer? Você não passa, tá vendo? Por isso que a circuncisão, tem lá no nosso canal, é muito diferente de você fazer realmente uma circuncisão, é algo muito, muito diferente. Então perceba, essa árvore aqui, ela não passa, porque ela está implementada pelos desejos, tá vendo? Os desejos ruins. E aqui, praticamente, quase ninguém sabe dessa história do hebraico, todo mundo conhece muito, não é? A religião, etc. E veja só, aqui então, nessa divisão, né, eu até acabei errando aqui, eu tenho uma letra. E essa letra, ela é a letra Kuf, né? Então, essa letra Kuf, ela vai gerar forças para esse mundo que vem do Eterno, mas que não são o Eterno propriamente dito. E aí é que entra uma grande confusão na cabeça, não é? Porque, se tudo vem do Eterno, significa que essa letra aqui, ó, tá vendo que está aqui? Ela traz uma luz lá de cima, não é? E essa luz ela vai ficar acesa, que a gente chama de vela, a gente já falou sobre isso em outras aulas, né? Darkik. Essa perna ela alimenta, ó, todas as forças impuras do nosso mundo. Moré, o que são forças impuras? Todo o desejo do homem, também as forças espirituais impuras. Nenhuma delas pode existir se o Eterno, não é? Se o Eterno não mandar essa energia aqui para baixo. Então, elas não se alimentam da letra Tav, a letra Resh e a letra Kuf vão se juntar para formar a palavra Kesher. Mentira. Veja, mas é através dessa pequena luz aqui que essas forças impuras são alimentadas. E tudo que existe no nosso mundo é desejo de recepção, receber para si mesmo.
o não estudo da Torá, etc. Aquela coisa que a gente vê por aí a todo momento. Primeiro as pessoas botam o mundo físico, para depois elas botarem a própria espiritualidade. O que acontece com isso? O que acontece é que vão ser gerados, não é? Essas forças impuras que estão dentro do homem, que são desejos de recepção, elas não podem passar, e aí elas ficam bloqueadas aqui, ó. Se elas baterem nessa linha, as forças impuras, elas morrem, tá vendo? Agora, você pode falar para mim, mestre, o Eterno mandou toda a vida para cá, mandou todas as coisas para cá e a gente recebe, todos recebem a mesma força. Mas para que você usa essa força? Não é? Dependendo do tipo de intenção do que você usa essa força, por exemplo, cada momento que você não estuda a Torá, não se empenha em construir a Torá dentro de você, o sistema, aí vamos colocar o sistema de doação, você está matando o projeto de vida dos céus. Você está pegando a sua vida e está brincando com a sua vida. Não é? E aí é aquilo que a gente fala, as pessoas vão entrar em processos, vão entrar isso e aquilo e etc., mas vão esquecer do principal. E aí quando elas fazem isso, pode ser, não é, que a questão começa a ficar complicada, porque o Eterno vai ter que te incomodar. Ó, você não está fazendo a travessia do mar, você está ficando agarrado aqui por causa dos seus desejos impróprios. Mas aí, se a gente mata o ego, que não pode ser feito, a gente não tem mais nada nesse mundo, não tem sonhos, não tem nada. Então eu tenho que implementar o meu ego, eu tenho que mudar as minhas intenções, eu tenho que mudar tudo aquilo que está dentro de mim para que eu possa fazer o melhor. E a gente sempre faz o melhor por nós mesmos. A gente tem que implementar e fazer o melhor pelo Eterno. A ponto de nos mundos espirituais entenderem que a gente não está fazendo isso com nenhum tipo de interesse, servindo o Eterno com nenhum tipo de interesse. A partir do momento que as forças impuras elas se alimentam dessa letra aqui, quer dizer que ela vai estar todo o lado egóico, tá vendo? Que for criado pela letra Kuf, e aí vai dizer lá que é aquela parte de Elohim, não é? Vão se alimentar dessas forças aqui, ó. Então essa força de julgamento, aí agora entra a questão. A força de julgamento, ela vem, toda a energia vem do Eterno. Mas essa força de julgamento é o Eterno que alimenta, mas não é o Eterno. Veja, é complexo de entender isso. Ele mesmo aqui não é o Eterno não faz mal para ninguém. O Eterno não passa nem na cabeça dele fazer mal para ninguém, mas Elohim, que é o sistema que é controlado pelas forças, aí existem forças positivas e negativas, que vai implementar aqui, ó, sobre esse mundo, sobre essa árvore sefirótica, e aí é onde começa o processo maior da pessoa, se ela vai conseguir chegar ou não. Agora, uma pergunta que eu faço, como que a pessoa pode chegar se ela não sabe? Como que ela vai alcançar se ela não sabe? Ela aprendeu coisas diferentes, ela não teve realmente o contato com a verdadeira Torá, então ela acaba não entendendo nada, mesmo que ache que entenda, ela acaba não conseguindo fazer o trabalho certo. Então, se ela não faz o trabalho certo, significa que ela vai ficar dando voltas, ou seja, ela vai dar voltas aqui e não vai conseguir passar para o mundo superior. E aí o que nós devemos fazer? Estudar a Torá, entender esses processos, para quê? Para que a gente possa realmente fazer o ciclo certo. Porque vocês vão de convir que não é através da fé, não é através de eu achar que eu vou, ou não é outra coisa. Porque se eu faço esse ciclo, não é? Aí vocês podem ver lá no canal a aula das 5 sépulas duras, não é? É uma aula muito interessante. E aí, aqui, ó, eu bato aqui, o que acontece? Eu volto. Ou eu, na verdade, aquele tempo que eu ganhei de vida para consertar minha alma, eu estou fazendo o quê? Eu estou encurtando ele a cada dia, porque eu nunca me volto para a verdadeira, né?
essência da Torá, e a vida vai acabando. A vida vai acabando. Ah, mas eu, não é? Eu fui lá e eu tentei, Deus sabe do processo. Não. Toda aquela vida que você não estudou a Torá e não compreendeu o Zohar Kadosh, já era. Mas agora você tem uma chance de daqui para frente consertar. Isso significa o quê? Significa que você tem menos tempo. E a cada dia você tem menos tempo. E quanto mais tempo você perde sem entender o Zohar Kadosh, sem estudar, sem se implementar nas aulas, menos entendimento você tem. Aí você vai substituir tudo isso por ritos, por questões externas, e não vai se interiorizar e buscar dentro de você as coisas ruins. Por isso é que a Torá vai proibir um monte de coisa e vai tentar fazer você entender isso. Não adianta, toda vez que eu estou fazendo esse processo, que eu for com ego, não vai passar. E aí o que acontece? A gente lê histórias como, por exemplo, o livro de Ezequiel, que tem lá a profecia da Merkavá, não é? E lá em Ezequiel 8 vai falar algo para a gente muito interessante. Percebam, ó, Ezequiel, no 8, ele vai falar uma coisa muito interessante. Vamos ler aqui em português. Ó, no 6º ano, no 5º dia do 6º mês. Então já está me chamando aqui, ó. Exatamente. Se é o 6º mês, não é? Começa em Rei, o mês, não é? Nissan. Aí vem Iar, vem Tamuz, depois Ave, e depois... deixa eu refletir aqui de novo. Letra Rei, letra Vav, Zain, que é Silvan, o Re, que é Talmuz, o Vav, não é? Perdão, Rei de novo, não, o Tete, que é Ave, e aí chega o mês de Elu, que é o 6º mês, contando dessa forma que eu estou contando. Então chega o mês de Elu, eles estavam sentados na casa dos anciões de Judá, e estavam sentando diante de mim, né? E a mão do soberano Deus veio sobre mim ali. E ele continua aqui. Enquanto eu olhava, vi uma figura que tinha aparência de fogo. A partir do que parecia ser uma cintura para baixo, havia fogo. E dos lombos para cima, a aparência de resplandecente tinha cor de ambar. E aí ele continua aqui. A forma de uma mão se estendeu e me pegou, né? A gente sabe que a mão aqui são as letras hebraicas. Pelos cabelos, um espírito me levou entre o céu e a terra e me levou em visões de Deus. Jerusalém, a entrada da porta, permitiu que... nome difícil, Penimite, que dá para o norte, ou seja, Givurá. E foi o local da imagem que enfurecedora que provoca a fúria. Na verdade, essa imagem aqui é a imagem de ciúmes. Tá vendo? Não é uma construção, é uma imagem de ciúmes, né? E aí vai continuar descrevendo aqui algumas questões. Veja, essa imagem de ciúme que está escrita ali, ela é ligada à letra Kuf. Porque a letra Kuf, ela não é uma letra que tem dentro dela um aspecto que é chamado de Kuf, macaco de imitação, né? Então se escreve Kuf, que é como se escreve macaco de imitação. Então essa letra ela cria uma energia que vai enganar as pessoas. Mas as pessoas só podem ser enganadas se elas estiverem em recepção com a Torá. O que significa que todo mundo que praticamente eu conheço, e vocês conhecem, vão para a Torá para conseguir o quê? Coisas. Que Deus vai abençoar isso, que Deus vai abençoar aquilo. Mas que tudo isso está onde? Está na letra Kuf, que é um macaco de imitação. Por isso que o próprio nome do Cora, quando a gente lê lá no nível mais peixa, ele é um acidente da letra Re. Veja, porque a própria letra Kuf é um acidente da letra Re. Se é um acidente da letra Re, é porque o que houve? Não entenderam muito bem esses processos. Tudo isso é uma criação do Eterno, devemos respeitar todos os mundos espirituais, mas essa letra Rei aqui, ó, ela
não tá mais como ela devia estar. Por quê? Porque ela, na verdade, ela sofreu um acidente. Ela sofreu um acidente. O que que aconteceu? Essa letra, ela tá ligada, ó, pensamento, fala e ação. Tá vendo? A ação deve ser pequena em relação, por isso você deve pensar muito, não é falar adequadamente, pensar no que você vai falar e agir depois de você ter sintetizado tudo. Mas a gente não faz isso. A gente primeiro ouve a informação, aquilo fermenta dentro da nossa cabeça e aí a gente acaba atropelando todas as coisas e faz errado. Veja, então a letra CUF, ela é um acidente, ou seja, a ação se tornou muito maior do que o pensamento e a palavra. E aí logo depois vai gerar o nome de Cora, que vai ter agora um reixe, e vai ter também um re final, corar, careca. Tá vendo? Por isso que o nome é careca. Então veja, aqui dentro dessa questão, as letras, elas abraçam outras letras, não é? Porque a palavra rete é pecado, tem essa palavra incluída nela. E aí aqui o car, que é o car? Cora também tem a ver com congelamento. O que é congelamento? É causado pelas forças de idolatria. Esses tubos aqui das árvores, eles são todos congelados. Eles ficam congelados ali. Por quê? Qual a ideia? Esse congelamento é que a pessoa ela só retém para si mesma, não passa para frente. Imagine que toda humanidade, todo ser humano é um tubo. E esse tubo deveria servir água igual a todos. Mas aí você congela, aí um não entendimento disso também vai fazer que, então congelou, acabou as bênçãos na minha vida, e o cabalista ele não está procurando isso, o cabalista, é lógico que ele recebe de Hashem, todo recebe, mas ele está procurando fazer com que Deus não tenha ciúmes e que ele não vá por esses caminhos. Agora, a força dessa letra Kuf aqui no nosso mundo, ela é extremamente grande, porque aqui existe muita recepção. Agora, quando uma pessoa está implementada dentro da recepção, de receber para si mesmo, veja, não é que você não vai receber, você recebe para o coletivo, não é? Você recebe para o coletivo, você recebe para ajudar o seu próximo. Mas muitas vezes a gente não faz isso. Fala-se muito, mas chega na hora de ajudar, realmente, se Deus botar ali na sua presença, não é para você, se você não tiver essa implementação dentro de você, mas as pessoas não é para você sair procurando ajudar todo, não, Deus tem todo mundo, é você ajudar as pessoas a chegarem até você, ó. Então, veja, aí quer dizer, você congela tudo. E aí aqui tem outra situação, aqui não tem saída, você entrou na letra Re, né? E na letra Re, inclusive essas letras estão ligadas ao fermento e estão ligadas também ao pão não fermentado. Então há uma mudança entre essas duas letras, veja, tudo está falando disso. Agora, eu posso levar tudo isso, essa metáfora, tudo para uma questão religiosa. Veja, aí dentro da religião eu posso estar lá botando um monte de roupas, um monte de coisas, mas não estou cuidando dessas letras, tá vendo? Não estou cuidando disso dentro de mim. Então, Cora, que é congelamento, também é careca, porque as letras hebraicas são chamadas de pelo, e aí então ele conseguiu, não é? No primeiro ato ali de entendimento da Torá, isso vai muito mais profundo, Cora era um sábio imenso, enfim, mas só para a gente ter um entendimento. Mas ao mesmo tempo, a Torá não está falando nada da história de Cora, ele está falando das letras. Então está falando das letras, ali tem um envolvimento do próprio Yosef com seus dois filhos, não é? Menashe e Efraim. Está falando do planeta da Sefirah Od, que está ligado ao planeta Mercúrio, que é a Aharon, e está falando ali do mês exatamente de Tammuz, né? Tammuz, que é o que a gente vê por aí, está falando dessas três questões. Então perceba que a gente pode construir muita coisa aqui dentro, mas na verdade está falando desse sistema de mudanças internas dentro do homem. E as letras, as mesmas letras, elas podem criar o mal. Por quê? Porque tudo é criado pelas letras hebraicas.
Por isso que o Criador ele tem os seus nomes divinos. Esses nomes são potes de energias. Perceba então que agora eu devo ir muito mais dentro do estudo das letras hebraicas para que eu possa perceber isso. Cada uma dessas letras vão ter uma configuração dentro da árvore Sefirot, que é aquelas vezes que até parecem ser só ligações aqui, né, entre as Sefirot, são os meses que nós chamamos, elas também podem ser Sefirot. Então perceba, existem mais questões aqui, por exemplo, quando a letra Kuf, ela pega a letra Shin, vai fazer a palavra Kesher, mentira. Gente, tem uma configuração imensa aqui, mas a ideia aqui é a gente perceber isso. Veja, quando eu não consigo fazer esse sistema de ultrapassagem aqui, ó, eu então sou sentenciado nesse mundo por Elohim, que está, não é, nessa medida aqui. Existem outras questões, não é? A palavra Elohim ela começa com Aleph aqui no nosso mundo e vai sendo escrita nos mundos superiores com o resto das letras, mas a gente sabe que existem vários níveis. Veja, esse aqui é um nível, o outro mundo de Asiá já é outro nível, né? Esse aqui a gente não está nem no de Asiá, o de Asiá começa as letras hebraicas, não é? Agora, tudo aqui é alimentado pela letra Kuf. Isso significa, então, que essa árvore do bem e do mal que está aqui não é a árvore que ainda está em Malhut do mundo de Asiá, onde eu começo a construir e entender isso. Eu entendendo todos esses aspectos, eu vou começar a entender os meus aspectos internos, os meus aspectos de recepção. Com isso, o que acontece? Eu estou lá tranquilo, andando pela vida, não sei de nada, sigo só uma direção, porque essa dimensão que a gente anda no tempo aqui no nosso mundo, ela tem uma implicação muito séria sobre a nossa existência, né? Dependendo do período, e o período que nós vamos partir, então a gente está andando aqui tranquilo por esse mundo, não é? E tudo parece ser muito, a gente se distrai com muita coisa, a gente vai atrás de tudo, né? Sempre o papo é o mesmo, vamos ser felizes, né? Vamos atrás da felicidade, vamos nos divertir. Então a gente está aqui, ó, tranquilo e distraído nesse mundo, né? A gente está aqui tranquilo. Então o que o Eterno faz, né? Segundo os nossos sábios, você está aqui distraidão. Olha lá, nosso bonequinho aqui, legal, né? Tá andando aqui, ó. Tá o Walkman, ouvindo um sonzinho muito legal. Deve ser a banda da... Toda hora tem uma banda diferente, né? Uma banda legal. Não tem problema você ouvir música, tá? E quem gosta, não tem problema. A gente tá falando aqui de uma situação, né? Ó, e ele tá lá, tranquilo, tá seguindo ali realmente a sua vida, tá ali andando na linha do tempo, que ele tá novo, né? Ó, tá lá andando, né? Muito bem, então ele começa a andar nessa linha do tempo, significa que ele, quanto mais ele anda na linha do tempo, mais, não é? Mais ele tem menos tempo de vida. Pode ser que uma pessoa tenha 15 anos e foi declarado que ela vai morrer com 17, quer dizer... Então a linha do tempo dela não é muito grande. Ou pode ser que ela vai morrer com 90 anos, ninguém sabe. Tudo é padronizado pelo Eterno. Aí o Eterno está vendo aquela pessoa caminhar e ela não sabe que ela está aqui para fazer o Tikkun. Ela acha que está aqui para ser feliz, para ter um bom emprego, para ser o maior advogado do mundo, ser o maior político do mundo, e etc, etc. Enfim, mas ela não está aqui para isso. Ela está aqui para consertar a sua alma. Como a força aqui, ó, do nosso sistema é muito forte, a cabeça da pessoa ela já foi. Não, você tem que ser muito rico. Você só vai ser feliz se você tiver isso. Você só é feliz, não é? Se você tiver aquilo. Mas só que a pessoa vai lá e, olha, consegui um bom emprego agora. Aí vai lá, ganha um primeiro salário. Daqui a pouco aquele emprego se torna chato. E ela, poxa, não era muito bem isso que eu queria na vida. Aí compra um carro.
Aí o carro dá aquele prazer inicial, ela passa, limpa o carro todo dia, tira todos, daqui a pouco aquilo também já enjoou. Ah, hoje eu quero comer um churrasco. Come um churrasco, encheu a barriga, acabou aquele prazer. E aí a pessoa casa, pensa que vive um casamento, mas aquele prazer também acaba. Aí e tudo vai acabando, todos esses desejos são o quê? Passageiros. Então, quando isso acontece, o Eterno ele chama, não é? Ele chama a pessoa para uma conversa, não é? E então ele vai ter que se aproximar da pessoa. Como a pessoa ela é 100% recepção e o Eterno é 100% doação, o que vai acontecer? Essa pessoa vai se sentir incomodada, não é? Por quê? Porque ela vai perder aquilo que dava alegria para ela. O Eterno quer levar ela para doação, mas ela quer e ela está em recepção. Então ela não entende, não é? Ela não entende essa questão. E aí o que acontece? Conforme o Criador vai se aproximando dela, vai fazendo aquilo que a gente vê lá na história, não é? De Jacó, vai causando aqui na pessoa, ó, várias sombras, tá vendo? Ó, dentro do ego, a pessoa, tudo que é luz aqui é o Eterno, e tudo que é sombra aqui é, na verdade, ó, o ego da pessoa. Onde tem o ego, o Eterno não passa. Essa também é a ideia lá da Sukkot, né? Quando a gente faz aquelas folhas lá, tá vendo? O Eterno não passa. E onde o Eterno não passa é onde está com defeito. Então veja, isso incomoda. Por que vai incomodar? Porque a pessoa agora vai ter que entender um processo muito duro. Ela vai ter que abrir mão de receber para si mesmo, para ser igual ao Criador. Quanto menos, tá vendo? Quanto menos eu tenho aqui quanto mais finas são essas linhas, melhor. Porque eu avancei mais para a doação. Agora, isso não é algo tão simples de se fazer. Isso é algo que pode demorar 1 minuto para um e pode demorar a vida toda para outro. Qual é a ideia aqui? É te preparar para o outro mundo. Porque se você está apegado às coisas desse mundo, carro, dinheiro e etc., enfim, quando você for partir desse mundo, e até mesmo você pode estar ligado muito a um filho, ai, se eu for embora, ai, o que vai acontecer com meu filho? Vai ser a mesma coisa. Né? A gente tem essa coisa de achar que somos Deus. Deus não precisa da gente para nada. Então veja só, e aí a gente vai caminhando aqui sem se preocupar com muita coisa e preocupada com essas coisas desse mundo. Quando tudo já foi criado para o Eterno para te forçar, não é? Para te forçar a ir para a Torá. E é assim que é toda a questão. Só que existem casos também que o Eterno abre mão da pessoa, deixa ela ser feliz, não incomode ela em nada, e etc. Agora, com o cabalista não é assim. O Eterno, ele vai te medir com uma lupa. O que ele vai medir, amor? Vai te medir se você tem desejos impróprios, ou seja, desejos de recepção. Se tudo que você tem não está a favor dele, da Kabbalah, da Torá, se quando você tem um dinheiro a mais você vai para a pizzaria ou você compra um livro, não é? Se você se empenha em ajudar com a Kabbalah, da forma que você puder, então o Eterno ele vai botar o quê? Ele vai botar uma lupa sobre você. Veja, a lupa ela vai identificar todos esses pequenos cabelinhos, não é? Por isso que se fala muito em cabelo, olha lá, ó. Vai botar a lupa, o tribunal bota a lupa, vamos lá, não vou, botar a lupa lá, vamos botar a lupa sobre o Paulo, né? Então, ó, ih, rapaz, olha lá, o Paulo quer ser um tzadik, não é? Mas olha lá, tem algumas coisas aí que a gente vai ter que consertar no Paulo. Então, a lupa foi colocada. O que o Eterno vai fazer aqui na frente? Ele vai criar uma situação. Então ele vai criar uma situação, a pessoa vai ser talvez um alto e um baixo, aí a pessoa ela vai chegar lá, a situação é criada para quê? Para testar ela e ver se ela vai passar. Ela pode subir pelo lado direito ou ela pode subir pelo lado esquerdo, tá vendo?
ou através de crer em Hashem e pelo lado da Torá, ou através da onde? De idolatria, feitiçaria, como era o caso de Elimelech, Labão. Veja, era um sistema espiritual chamado Elohim, onde tem todas as feitiçarias, tá vendo? E aí quando você está aqui, ó, o grauzinho aqui está te acompanhando, tá vendo? Quanto mais eles engrossarem ou afinarem, vai significar a sua missão. E a lupa continua. Passou nesse teste, resolveu a questão interna, quer dizer que esse morro aqui não precisa. Mas aí no próximo morro pode ser que a intensidade do seu desejo seja tão grande que agora você vai precisar de uma montanha maior. Senão você não consegue chegar. Aí o que acontece? Mais uma vez, em todos os estágios, eu vou começar outro processo, tá vendo? E aí eu vou ter que subir aqui, ó, ou pelo lado direito, não é? Ou pelo lado esquerdo, pela doação ou pela recepção, eu escolho. Existe a subida pelo lado direito e essa subida pelo lado esquerdo, quem vai implementar isso vai ser quem? A própria pessoa, tá vendo? Ela que vai escolher se ela vai através da idolatria, se ela vai atrás do ego, ou se ela vai escutar os nossos sábios. É assim que funciona, veja que legal. E aí, aqui, a pessoa está sendo preparada, não é? A pessoa está sendo preparada, e aqui a pessoa está indo pelo lado esquerdo, veja. Mas os dois estão em missão, não significa que um está e o outro não está. Tá vendo? Essa subida aqui vai levar a pessoa para essa árvore aqui, ó, desejos de recepções. E aí a outra lá vai levar para doação, amor, plenitude, enfim, vai levar para a árvore superior. Aí sim ela consegue romper esse grupo aqui satânico, demoníaco de desejos. Por isso é que tem que se entender sobre essas questões reencarnatórias, e aí é que quando as pessoas começam a estudar Kabbalah, as coisas começam a complicar. Por quê? Deus está tratando já com os desejos dela. Então ele vai tratando, vai botando a lupa, vai dando uma pancadinha aqui, uma pancadona lá, mas a pessoa está sob tratamento, tá vendo? Ela não está abandonada. Aqui não, aqui não tem nem o que fazer. E aí, mas Moré, mas elas se deram muito bem aqui nesse mundo. Sim, era o que eles queriam, se dar bem nesse mundo. Era para isso que eles estavam aqui. Eles esqueceram que quando vieram para esse mundo, eles tinham um tempo, eles falaram, Hashem, nós vamos consertar a nossa alma, ajudar a consertar a alma geral de Adão e vamos voltar para cá com a tua Torá. Chega aqui, não é? A pessoa se distrai na missão e aí a gente sabe como tudo acontece. Que Elohim não é o eterno, e dentro de Elohim estão todas as feitiçarias, mas que tudo isso é alimentado, eles tiram energia da divindade. Porque nada nesse mundo que existe não é criado pelo Eterno. Agora, eles não estão no grau de Hashem. Entende? Eles não estão no grau. Essas forças, como eu disse para você, que a pessoa recebe e ela mesma já mata parte da sua vida aqui, porque ela usa tudo para receber para si mesma.